Então, para ser mais fácil entendermos e para terminarmos o assunto sobre as tabernas e tudo o resto, vamos explicar de certa forma como é que funcionava esta história das tabernas, das tascas e outras situações. As tabernas estavam localizadas e localizavam-se de certa forma entre pontos que, se fosse possível, a ligação a cavalo durante o dia de sol, para ser possível aos viajantes estes pernoitarem na mesma, se houvesse condições. Se ela fosse uma taberna em forma de estalagem, que isso aconteceria também algumas vezes. Outra situação que surge, essas tabernas são regionais, estão numa certa determinada região e vão se envolver com os produtos regionais e os produtos dessa região. Além do vinho da região, ou dos produtores da região, do próprio produtor, também dos produtos hortícolas da região e dos produtos criados na região. Era muito normal e uma das técnicas usadas era nos temperos e nas formas de cozinhar, para de certa forma se sentir um aroma à distância, em que nós soubéssemos, porque o aroma é uma das sensações em que nós temos, que nos atrai além da vista, não é só os olhos que comem, os nossos aromas também nos levam a isso. Era uma forma de atrair os clientes, certos determinados cozinhados e a forma de os temperar ou cozinhar, para que libertassem esses aromas, que fossem reconhecidos a uma certa distância de viagem. Muito importante também nestas viagens e nestas distâncias são os guias. Quando eu digo os guias, era conforme eles eram chamados, exatamente, os guias. Eram pessoas contratadas por efeito para guiar ou um determinado grupo ou determinadas pessoas a um determinado local, porque estes tinham conhecimento dos caminhos, os caminhos mais rápidos, onde se haveria de atravessar os rios, o conhecimento das estalagens, onde é que se pernoitava, onde é que não se pernoitava, onde era possível fazer a troca das montadas, guardar as montadas, etc, etc, independentemente do caminho. Isto deu origem, claro, hoje em dia nós podemos dizer que são os guias. São os guias, hoje em dia podem ser os guias de turismo, podem ser os motoristas de turismo. Eu normalmente tenho uma certa inclinação para os motoristas de turismo, porque ainda nos motoristas de turismo, o tipo de cliente e o tipo de trabalho em si ainda é o mais parecido do que seria o guia nesta altura. Estamos a falar na Idade Média, do século XVI. O guia turístico, conforme nós o conhecemos hoje, os meus colegas guias de turismo que assim o trabalham, foi criado para acompanhar um grupo. São formas diferentes de trabalhar, não tem nada a ver uma coisa com outra. A exigência, por um lado, é maior, e por outro lado também há uma certa exigência, não só com o grupo, mas com as pessoas individualmente. Mais tarde irei tratar deste assunto aqui. Vamos nos centrar nas tabernas. Há certas localidades que nasceram, localidades que eu refiro-me a aldeias, cidades, cresceram e nasceram por causa das tabernas, da estalagem, de uma estalagem ali que existia, um ponto de passagem que era frequentado por pessoas, e assim se estabeleceu ali um comércio em volta da estalagem, em volta da taberna, e de certa forma foram criadas as localidades. Eu lembro-me, estou aqui recordado de uma localidade muito importante, que foi o caso que acontece, que é a Gulgã, a grande feira da Gulgã, e a Gulgã em si. E porquê a Gulgã e a feira da Gulgã? As feiras vão surgir com as peregrinações. O primeiro turista que se conhece é o turismo religioso, é o turista de peregrinação. Este turista procura ir a um local de peregrinação. Primeiro, os palmeiros ao Santo Sepulcro. Estes transportavam uma palmeira, uma folha de palmeira, por isso é que são conhecidos pelos palmeiros. Os romeiros, que iriam a Roma
visitar o túmulo de São Pedro, e os peregrinos que iam a Santiago de Compostela visitar o túmulo do apóstolo. Nós, em Portugal, temos a rota, o caminho português. Um dos caminhos português que liga o sul do país ao norte do país passaria na Gulgã ou na zona centro, e a Gulgã seria um desses pontos onde servia num determinado período do ano, coincidia com o final do ano, era dado a provar aos viajantes o vinho novo. E o vinho novo, o que é? Água pé, hoje. E com produtos fáceis de adquirir, que seria a castanha. Dava-se castanha assada, castanha, tudo o que fosse pratos de castanha, aos viajantes, para estes acompanharem a beber o vinho novo. De certa forma saíam dali retemperados e poderiam continuar o seu caminho. A Feira do Cavalo da Gulgã assim surge por ser um local de troca de montadas, onde era possível negociar umas montadas, porque algumas dessas montadas já vinham a ser utilizadas há algum tempo, ou já foram utilizadas desde o sul de Espanha até chegar ali àquele local, e tiveram que atravessar um rio ou vários rios, e ali seria possível fazer um negócio de uma nova montada, tanto quem vem do caminho, quem vem de Santiago, como quem vai para Santiago. Isto é a Gulgã, que nasce, e assim é criado uma feira. Uma feira surge a seguir às peregrinações, porque vão aproveitar a passagem dos peregrinos e para criar as feiras, exatamente como a Feira de Castro, a mesma coisa. E são as feiras mais ancestrais, para o norte existem mais, as feiras mais ancestrais, que são criadas com intuito turístico e comercial para a época, vender os produtos da terra aos passantes, aos viajantes. Aqui, de uma certa forma, existem eram as funções das tabernas, ligar as pessoas. Nas tabernas não havia, atenção que a forma restaurante nunca existiu até à data, até a Idade Média, ou a seguir à Idade Média, a partir do século XVI, o restaurante, a figura de restaurante só vai surgir muito mais tarde, já no século XVIII, XIX. Mas até ali a taberna tem que ser um local. Eu posso considerar a taberna como o primeiro fast food. Isto porquê? Porque não há serviço de mesa. O serviço é feito ao balcão, rapidamente. O vinho é retirado da pipa atrás da pessoa de quem serve, que está ao balcão. E os pratos são confeccionados pela pessoa que está ao balcão também. E é servido ali ao balcão. Normalmente é servido uma porção que é para dividir por todos. E todos utilizavam, sei lá, um palito, por exemplo. Não seria um palito na altura, mas cada um utilizava a sua faca, o seu próprio instrumento para comer do mesmo prato, e todos degustarem assim aquela refeição confeccionada. Mais tarde, com as estalagens, o serviço de hospedagem, e aparecem outros serviços como guardar os cavalos. Esses serviços são todos pagos, e começa a servir-se refeições, e começa a introduzir-se as mesas e servir as refeições à mesa. Esse aí é um outro tipo de serviço que irá aparecer na estalagem e nas pousadas. Nas tabernas continua a ser aquele serviço rápido, servir num copo simples, um copo 3, um copo resistente, fácil de utilizar, pega com a mão, bebe, isto um copo 3 porque é uma dose pequena. Isto é o serviço de uma adega, de uma taberna. Uma adega é outra história. Uma adega normalmente não tinha serviço de refeição. Uma adega era um local onde se provava o vinho de determinado produtor. As pessoas juntavam-se naquela adega para provar o vinho, abrir o vinho daquele produtor. Isto eram as adegas. Mais tarde, em várias regiões, lembro-me, por exemplo, de Aranda del Duero, no norte de Espanha, a Aranda, que tem as adegas por baixo da cidade. E hoje em dia os vários restaurantes da cidade têm acesso a essas adegas, que são túneis, e pode-se visitar através do restaurante. Esta é uma outra situação, e nós vamos focar mais em Portugal.
Claro que pontos de passagem. O guia era muito importante aqui no território porque durante algum tempo a sul do Tejo estava dominado pelos muçulmanos. Outro ponto eram os rios. Os rios é uma barreira natural, é uma fronteira natural. Durante muito tempo, eu estou-vos a dar o exemplo do Rio Tejo, foi sempre uma fronteira natural, norte-sul. Ainda hoje, nós portugueses, inconscientemente, dizemos que a sul do Tejo é que é sul. A norte do Tejo é o norte. Inconscientemente, é muito próprio de nós portugueses. Porque foi, durante muito tempo, uma fronteira natural. Essa fronteira era passada, não em Lisboa, na grande bacia do Tejo, mas sim a norte, na zona de Santarém, e daí haver ligações, e Santarém ser uma importante cidade, onde há várias tabernas, pontos de encontro, em Santarém, onde era possível atravessar o rio a cavalo ou de carruagem. Só aí há certos determinados pontos em que era possível, com maré baixa, e em certo determinado período do ano, passar o rio a cavalo ou em carruagem. Estou a lembrar também da Portagem, em Marvão, onde era um ponto, daí o nome Portagem, porque foi um ponto de entrada fácil, de fácil acesso, sem ter que atravessar o rio Guadiana e o rio Tejo. A entrada em Portugal seria já a norte do rio Tejo, e daí ser mais fácil passar para chegar a Lisboa ou a Coimbra e a outras cidades do território português que não fossem a sul. Mesmo a sul, depois existem as portas de Ródão, Vila Velha de Ródão, onde era possível passar o rio Tejo a cavalo ou de carruagem. Mas a Portagem também foi um ponto importante, com locais de tabernas, estalagens e local de convívio entre viajantes e guias. Nós, outras terras assim vão surgir, no norte de Portugal, Trancoso, Chaves, também já no Império Romano, também por causa de outras, por causa das termas e não só, mas, como eu já referi, as tabernas vêm de Roma, do latim tavernae, que é um local de convívio, é quase um templo, sem grande preciosismo, onde toda a gente podia ir a esse templo. Eu numa próxima irei falar o que é um motorista de turismo, o que é o guia, mais sobre o que é um motorista de turismo, a função do motorista de turismo. Não vamos misturar as funções, os dois como profissionais de informação turística, cada um no seu papel. Eu irei falar especialmente para os motoristas de turismo, para os profissionais certificados motoristas de turismo. Há que defender hoje, acima de tudo, a certificação profissional, já que tantos organismos não olham para a certificação profissional, tanto nos motoristas de turismo como nos guias de turismo. Eu faço aqui um reparo para que se olhe, porque são os embaixadores de Portugal por todo o mundo e espalham o que é ser português por todo o mundo e conseguem chegar às regiões e dar informações às regiões onde vão visitar antemão, antes do cliente chegar à região. Há que criar nas regiões, nas cidades, nas vilas, nas aldeias, condições para que os guias não vão sozinhos, porque eles vão com um autocarro no mínimo de 20 lugares, vão com um autocarro de 50 lugares. Há que criar condições para receber essas pessoas e um local para um autocarro, claro. E há que também criar para os outros profissionais de informação turística, neste caso os motoristas de turismo, tanto que se deslocam em carros, viaturas ligeiras, como minivans, como carros ligeiros, que chegam ao local e não têm um sítio para estacionar, e claro que pegam no cliente e vamos daqui embora, porque eu não consigo estacionar o carro aqui em lado nenhum. Eu gostava que as entidades que recebem os turistas não pensem que os turistas chegam lá só per si, sozinhos,
que pensem que eles chegam lá também com profissionais de informação turística e essas pessoas vão ser um elo muito importante e estudam para isso, para dar a informação ao cliente que vai visitar a sua aldeia, vila, cidade, região, que já estejam preparados e informados do que é que vão visitar. A uma próxima irei falar sobre estes assuntos. Muito obrigado.